nesse Deus porque Ele nunca falha. E eu vou adorar a Ele e exaltar a Ele e engrandecer a Ele. Mesmo na fornalha, a glória é pra Ele. E eu vou adorar a Ele e exaltar a Ele, engrandecer a Ele. Mesmo na fornalha, a glória é pra Ele. Pode nos lançar, vamos adorar. Pode nos render, vamos bendizer. E pode nos ferir, vamos prosseguir. Pois o quarto homem já chegou aqui. O que é problema pra esse Deus é nada. Vou caminhar no fogo, andar na fornalha. O inimigo começou a confundir. Eu lancei 3, mas 4 eu posso ver ali. Irmão, vale a pena hoje ser fiel, renunciar o mundo pra morar no céu. Se te lançarem hoje dentro da fornalha, confia nesse Deus porque Ele nunca falha. O inimigo começou a confundir. Eu lancei 3, mas 4 eu posso ver ali. Irmão, vale a pena hoje ser fiel. Alô, estava sem o áudio. Agora provavelmente já está ativo. Eu quero convidar vocês a fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Pode me dar aí um sinal se já está saindo o áudio? Desculpe aí os irmãos que estão atentos. Recebi um comunicado que estávamos sem áudio. Veja para mim se já tem áudio. Alguém pode me dar um retorno? Alô? Ainda não? Nada? Já tem áudio? Ah, ok. Muito bom. Obrigado, então, pela ajuda aí. Provavelmente, desde o começo, estamos assim. Estávamos agradecendo a Deus. Estava falando sobre a nossa gratidão a Deus. Que semana passada estávamos reunidos como igreja e tomamos algumas decisões sobre a agenda deste ano e hoje justamente estaríamos iniciando o nosso culto presencial, aquele culto que seria ininterrupto, que estávamos tendo a cada 15 dias presencial e no meio, no intervalo entre domingo e outro, cultos online como nós estamos tendo hoje. E recebemos a notícia de que não teríamos culto por causa do lockdown, e recebemos orientações dos nossos líderes, como o pastor Yukias, pastor Dorgival, sugerindo, né, que todos fizéssemos online. E justamente é interessante que o texto que nós vamos falar nesta noite, a palavra de Deus nos fala com clareza, Ele vai falar ao nosso coração sobre algo que de fato nós precisamos compreender, que mesmo que eu tenha um coração alegre, mesmo que eu esteja feliz, mesmo que eu esteja cheio de gozo por aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes no caminho vai ter interrupções. Como que eu posso lidar com essas interrupções? Como que eu posso lidar com essas mudanças? Como que eu posso lidar com tudo isso que está acontecendo? Sem perder a fé, sem perder a direção, sem perder o que Deus de fato quer para a minha vida, para o meu coração.
E Deus falou fortemente um texto, e esse texto eu quero pedir a Deus Pai, com muita sabedoria, Ele possa me abençoar hoje e eu possa transmitir para você. Mesmo com o lockdown, eu estou feliz, eu estou contente, porque Deus é sábio, e Ele tem o conhecimento, Ele sabe o que é o melhor, e Ele ainda quer nos ensinar muitas coisas. Muitos estão desesperados, mas eu quero dizer para você que esse é o momento de nós mostrarmos de fato quem nós somos em Cristo Jesus. Eu estava lendo, e eu vou ler novamente, para você, Daniel capítulo 3, do versículo 20 adiante, e Deus vai falar conosco através deste texto, de como eu posso ser uma pessoa bem-sucedida, como eu posso ser um cristão, como eu posso ser um cidadão muito bem-sucedido, perante situações como a que nós estamos vivendo, perante uma geração perversa, egoísta. Como eu posso sobreviver nesse contexto e ser ainda assim um homem, uma mulher bem-sucedida diante de Deus? Daniel capítulo 3, versículo 20 diz: ordenou aos homens mais poderosos, Nabucodonosor, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram todos dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse a Sadraque, a Mesaque e a Abednego: disse para eles: sai e vinde. Esse é o tema: sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, juntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e o livrou dos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego em toda a província da Babilônia. Queridos, como eu posso ser bem-sucedido diante de uma situação como esta?
3 coisas eu quero compartilhar com vocês, e eu vou juntar essas 3 coisas nesta palavra, com o tema da mensagem, sai e vinde. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos encontrar muitas vezes pessoas que se metem em problemas, em situações, e algumas até de vícios, que não conseguem ouvir, né? Estão naquela fornalha ali para ser queimado, para ser destruído, estão sofrendo, e lá de fora alguém está chamando, sai e vinde. Sempre Deus vai enviar pessoas, conselheiros, amigos, pastores, sempre vai ter alguém dizendo: filho, sai daí, vem para cá. Não é só sair, é sai de onde você está e vem se juntar a nós. Deus está te falando hoje, esta noite. Muitos estão deprimidos, muitos estão preocupados, muitos estão doentes, muitos estão aflitos, alguns estão demasiadamente em aflição, e você está ali naquela fornalha sendo provado, queimado. A expectativa é ver a tua morte, a tua destruição, e é para isso que o diabo nos coloca e nos joga nessas fornalhas da vida. E sempre tem alguém que está lá te chamando e dizendo: filho, sai. Mas não é para sair para fora, é sai para fora e vem para cá. E eu percebo que muitos não conseguem ouvir essa voz, não conseguem ouvir esse convite, tem dificuldade de ouvir essa chamada. E é Deus que está dizendo: vem, sai e vem. Por que muitos saem de algumas dificuldades e andam numa caminhada, parece próspera, e de repente, quando você menos percebe, se dá chance, brechas na vida, e quando você menos espera, a pessoa está dentro na fornalha de novo. Querido, muitas vezes você não vai mais ouvir essa voz. Aquele que jogou, aquele que através de decreto, aquele que deu uma ordem para que seja jogado dentro da fornalha, o que fez mudar? O que mudou? O que muda a história? O que muda na vida? O que muda na nossa caminhada? Ao ponto, aquele que te jogou é o mesmo que está dizendo: filho, sai e vem. Há um chamado de Deus. E neste segundo lockdown que estamos vivendo aqui na cidade de São José dos Pinhais, a grande Curitiba, eu lembro um ano atrás, muitos sofreram. Não estavam preparados, foram criadas expectativas, algumas frustrantes. Por isso que hoje no começo do culto, parece que sem áudio vocês não ouviram, eu estava lendo o Salmo que diz: bendito seja o nome do Senhor. Bendizei o nome de Deus, engrandecei o seu nome. Depois de um ano, nós só temos que agradecer a Deus como Ele nos cuidou, como Ele nos preservou. Mas também oramos por aqueles que sofreram com a perda de amigos, conhecidos, parentes. Mas mesmo assim, Deus tem cuidado, Deus tem preservado, Deus tem falado, Deus está falando, Deus continua a falar. Mas fique atento, os ouvidos, nossos ouvidos espirituais, estejam atentos para aquilo que Deus está falando. E eu quero falar 3 coisas com você nesta noite, deste convite. E no final, eu quero que você receba este chamado de Deus, quando Ele disser para você: filho, sai de onde você está. E Ele vai te dizer: vinde, vem para cá. Não é só sair, é você sair de onde está, mas também vem onde eu estou, vem até onde nós estamos, vem aqui, vamos andar juntos. É juntos que vamos chegar na nossa meta. Como eu posso ser bem-sucedido? No versículo 30, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego em toda a província da Babilônia.
Irmãos, nós nos submetemos às regras, nos submetemos aos decretos. Se dizem que temos que fechar, vamos fechar. Se nos permite abrir, nós vamos abrir. Nós vamos nos submeter a todas as regras, leis, decretos que os homens determinem, porque nós, como comunidade, como organismo, nos submetemos a certas regras sociais. Mas não existirá, nem existe, nenhum decreto de homem algum, de nenhum governo, nem de rei, nem de presidente, de ninguém, nenhum decreto pode nos proibir, pode até nos proibir, mas nós não nos submeteremos a nenhuma ordem, nenhuma direção em que venha nos proibir de adorar a Deus, de glorificar o seu nome, de declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Eu não preciso de templo, nem preciso de culto, nem preciso de reunião para adorar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Isso não pode. Podemos nos submeter a todas as regras, podemos submeter a todas as leis que sejam impostas para nós como homens, para que possamos viver em paz. Mas nós não podemos nos submeter a nenhuma ordem, nenhuma diretriz, nenhuma direção, seja ela social, ideológica, política, o qual nos proíba, ou que venha contra princípios, ou que venha contra a vontade do nosso Deus. Quando isso acontecer, certamente você caiu na fornalha de fogo. No dia que você, meu irmão, você cristão, você evangélico, você católico, seja lá qual for a sua profissão de fé, que você declare que Deus, o Senhor nosso Deus, Jeová é o Senhor, e que Jesus Cristo, seu Filho único, o nosso único e suficiente Salvador. Você que declara, você que crê, que tenha que submeter a qualquer direção que seja contrária ao caráter de Deus, eu posso dizer, você foi jogado na fornalha. Eu quero dizer para você que todos os dias somos atropelados, a nossa intimidade, a nossa rede social, aquilo que nós vemos, ouvimos, somos atropelados todos os dias, ouvindo e vendo coisas que entendemos que desagrada a Deus. Agora eu tenho que escolher ou fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens. Seguir aquilo que é mais confortável e mais fácil. Outros me aceitarão por causa da minha decisão, ou eu escolho fazer a vontade de Deus. Seja qual for a tua escolha, Deus não pode ficar de lado. Queridos, as três coisas que eu quero compartilhar com vocês. Por que estes três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, judeus agora na Babilônia, foram levados como escravos, estão ao serviço do império, foram escolhidos, separados para servir, eram homens sábios, para servir ao império babilônico, agora nesse momento sobre a direção de Nabucodonosor. E sempre aqueles que têm o poder vão querer ser engrandecidos. A vaidade destrói o homem, a vaidade destrói o caráter do homem. Não importa onde você estiver, meu irmão, estou falando agora aos discípulos, não importa em que situação você se encontre, querido, eu quero dizer para você em nome de Jesus, não pode mudar a tua essência. O que foi que estes três jovens, no final, o rei Nabucodonosor diz, fez prosperar. Tem uma tradução que diz, eles foram bem sucedidos. Em tudo que fizeram foram muito bem sucedidos. Como eu posso ser bem sucedido numa geração perversa como que nós estamos?
A primeira coisa, irmãos, anote isso aí, é muito importante. Como você pode prevalecer, como você pode ser bem-sucedido, como você pode prosperar em tudo que você está fazendo, seja no teu trabalho, na tua posição, naquela posição que colocaram você. Como você vai prosperar? Se o teu entorno é maldoso, o teu entorno é perverso. A primeira coisa que eu aprendi nesse texto, eu peguei para mim, eu quero dizer para você que a minha vida, tua vida e muitos que eu conheço, não seria diferente, para que nós possamos estar aqui onde nós estamos. Primeira coisa, irmãos, é no versículo 14, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: falou Nabucodonosor e lhe disse: verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Olha só, o rei está questionando aos três jovens, 3 discípulos. Agora, pois, estás disposto, ele está dando uma chance, estás disposto quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não necessitamos responder. Enquanto a isso, nós não precisamos responder. Que resposta extraordinária. Às vezes temos a tentação de questionar. Essa era uma oportunidade para questionar, para brigar, para se defender, né? Buscar a justiça própria. E a sabedoria de Deus que estava nesses rapazes, algo extraordinário. Eles estão sendo confrontados. Primeiro falaram mal dele. Ó rei, aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando os instrumentos tocaram e o povo tinha que se dobrar joelho perante a imagem dos deuses e daquela imagem que representava o rei Nabucodonosor, eles não fizeram. Então já por aí começa a ver, e isso tem muito a ver conosco, com a nossa sociedade. A nossa sociedade, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos observando. Tem muitas pessoas que estão olhando para você, estão olhando para a tua vida, estão olhando para aquilo que você fala. Muito cuidado com o que você escreve, com o que você publica, com o que você compartilha na tua rede social. Porque tem centenas de milhares de pessoas que estão olhando, pessoas que estão vendo, pessoas que estão te observando. Olha, eu quero dizer para você, queridos, você que gosta de usar a rede social para falar, escrever a tua mágoa, hoje eu estou com muita raiva, hoje eu conheci alguém que me fez muito mal, maldito fulano, cicrano, e começa a falar sobre maldições, jogar praga e jogar piadinha, mensagens subliminais, mensagens com segundas intenções. Cuidado, tem alguém que está olhando para você, você que está aqui me ouvindo, tem alguém que está olhando para você. Não adianta vir aqui na igreja, não adianta ir na sua igreja, não adianta ir para o culto, não adianta dizer amém, glória a Deus. Que palavra poderosa no final desse sermão. Não diga isso, se você não está disposto a dizer: Senhor, essa palavra eu quero fazer parte, eu quero que ela faça parte da minha vida. Mas você sai daqui, já vai para a rede social e começa a escrever besteira, começa a compartilhar besteira, falar coisas que não deve. Tem alguém que está olhando para você. Ah, Deus está olhando. Deus já conhece o nosso coração, ele não precisa olhar, ele não fica olhando, ele não tem tempo para isso. É o diabo que está olhando, porque ele vai te trair.
Aquele que permite, aquele que coloca no teu coração o rancor, aquele que coloca no teu coração as divisões, as dificuldades, as lutas, é Ele mesmo que vai te acusar depois. Ele é o nosso acusador. E eu percebo aqui claramente que o diabo está de olho. E foram lá e falaram para Nabucodonosor: olha, aqueles 3 rapazes não se ajoelharam. E o rei ficou muito bravo. E ele caiu na armadilha. E ele foi lá e deu uma segunda chance. E disse: meu jovem, os músicos eles vão tocar de novo. E quando eles tocarem, todo mundo vão se ajoelhar perante os deuses, perante a imagem que eu fiz, a imagem de ouro. E você vai ter a oportunidade de se ajoelhar. E ele disse: mas se vocês não se ajoelharem, ninguém vai poder te livrar. Ele pergunta: que Deus é esse que pode livrar vocês? E a resposta deste jovem é muito fantástico. Ó Nabucodonosor, quanto a este tema, quanto a esta pergunta que você está fazendo, nós não necessitamos te responder. Queridos, esse é o primeiro elemento que nos ajuda a ser bem-sucedido no momento da dificuldade, de uma pressão. No momento que você seja tentado a fazer algo que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Você está vivendo uma vida tranquila e você é convidado para fazer alguma coisa que não agrada a Deus, e você sabe que não agrada porque você vai fazer escondido. Tudo que faz escondido não agrada. Então, é nesse momento que você precisa disso aqui. Você não precisa responder. Por quê? Porque o primeiro elemento eu chamo de testemunho. Esses 3 rapazes fazem parte daquele grupo do livro de Daniel, no capítulo 1, quando todos eles foram colocados à prova. Eles foram colocados para comer a comida do rei. E naquele tempo, né, na antiguidade, os alimentos do rei eram consagrados aos deuses. Eles tinham uma figura pagã, tinham uma figura mística. Eram comidas dedicadas aos deuses. E essas comidas eram compartilhadas com todos aqueles que faziam parte, que vieram como escravos, mas foram escolhidos para morar no palácio, porque eles seriam treinados para homens sábios e príncipes, que seriam treinados para viver e trabalhar ali no palácio. E nós encontramos lá em Daniel capítulo 1, quando eles fazem e dizem: nós não vamos comer a comida do rei. Não que ele não seja boa, é que os princípios, a forma, o que vocês fazem ou pretendem, nós não podemos compartilhar. E eles colocaram esses jovens à prova e eles disseram: nós queremos, durante uma semana, nós vamos comer somente frutas. E depois vocês vão ver como nós estamos. Se não estarmos da forma que agrade, que seja do agrado de vocês, nós vamos comer a comida de vocês. Irmãos, quando nós fazemos esses tipos não de provocação, mas quando nós assumimos posturas que parece que são adversas, comparar a comida do rei, o manjar do rei, com somente frutas e verduras, é difícil de colocar numa balança. Qual que eu quero? Manjar? Ou eu quero só frutas e verduras? E eles disseram: nós vamos ser colocados a teste. E chegando o dia, foram colocados a teste. E quando chegaram lá, encontraram que os jovens, os rapazes que escolheram somente fruta e verduras, estavam mais fortes e saudáveis. Mais fortes e saudáveis do que aqueles que comeram a comida e o manjar do rei. Irmãos, isso se chama testemunho. O Sadraque, Mesaque e Abednego, eles já tinham vivido uma experiência de sucesso, uma situação de muita pressão, uma situação de adversidade, e eles deram prova
uma prova de que sim, Deus estava com eles. E eles não precisaram se submeter a uma diretriz pagã, a um pensamento e a uma forma que eles entendiam que não era do agrado de Deus. Eles escolheram aquilo que eles entendiam que era o melhor. E diz que eles foram bem-sucedidos. E novamente eles se encontram numa situação de pressão, de tomada de decisões. E eles perguntam, e o rei diz assim: agora eu quero saber qual é o Deus de tantos deuses, qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha. E esses meninos sabiamente dizem: olha, nós não precisamos responder. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro e os apóstolos disseram: mais importante é obedecer a Deus que aos homens. As leis dos homens podemos nos submeter. Fechem portas, não façam culto, podemos nos submeter. Deus está no controle, amém? Agora, nos proibir de adorar a Deus, de declarar, de falar, de combater qualquer pensamento que seja contrário ao caráter de Deus, não tem como, não há possibilidade, não existe brecha para isso. E eu quero falar a você, meu irmão, ao teu coração: não permita por nada, seja ali no teu trabalho, seja na tua casa, com teus vizinhos, em nenhuma oportunidade, dê brecha, se não for para dar um testemunho claro, e dizer às pessoas que estão contigo, qualquer aqueles que querem fazer um colúdio, querem fazer um acordo, querem fazer coisas que sejam para enganar, trapacear, corromper, é esse momento que você será bem-sucedido. Então cuide do seu testemunho. O nosso testemunho não é o testemunho de ser boa pessoa, é o testemunho a quem nós cremos. O testemunho claro de que a nossa fé, que os nossos pensamentos e as nossas decisões, elas precisam estar firmemente alinhadas com o nosso Senhor. Se você está vivendo um momento tenebroso na sua vida, alguma situação que te deixa meio constrangido, te deixa mal, pode ser que você termine fazendo coisas que no final te dá um remorso, uma sensação de que algo não está muito bem. É Deus falando no teu coração nesta noite. E Ele está te chamando, Ele diz: sai e vem. Sai dessa fornalha, porque você está aí com um único propósito: ser queimado, ser destruído. Dali não vai sair nada, mas você é um vencedor, porque aqui acontece algo extraordinário. Extraordinário. Isso eu encontro lá no versículo 24 e 25, que é a segunda parte do sermão desta noite. Como eu posso ser um bem-sucedido perante esta geração perversa? Primeiro, o teu testemunho. Testemunhar sempre a tua fé. Testemunhar da tua fé. Hoje eu tive contato pela manhã, estava fazendo Uber, tive contato aproximadamente umas 15 pessoas. Não teve uma viagem, um contato, que o nome do Senhor Jesus Cristo não foi glorificado. Todas elas, o nome de Deus em primeiro lugar. Começa pelo meu nome. As pessoas perguntam: teu nome é Melquisedeque? Alguns conhecem, outros não. Já o nome de Deus já é glorificado. É a porta que Deus abre. E muitos em fornalhas ficaram com este convite: sai e vinde. Versículo 24 e versículo 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros:
não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Tremendo. Você já ouviu aquela expressão, você é diferente? Bem que eu sabia, você é um cristão. Bem que eu sabia, você é um homem de Deus. Quando eu entrei nesse lugar, eu já percebi que você é diferente. Você já ouviu essa expressão? Irmãos, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesta noite, que Deus falou no meu coração, quando diz assim, a primeira, você quer ser bem sucedido? Cuide do teu testemunho. Fale de Deus, fale de Cristo. A segunda é, com quem andas? Com quem andas? É o segundo tema do sermão desta noite. Você quer ser bem sucedido? Eu pergunto para você, com quem você está andando? Com quem você está cochichando? Cochichando. Com quem você está abrindo o teu coração? Com quem você está dividindo a tua vida? Com quem você está dialogando sobre a tua vida íntima e pessoal? É para você. Esse é o segundo tema de hoje. Como que eu posso ser bem-sucedido? Como que eu posso aprender com esses meninos, que no final eles foram prósperos e abençoados, onde havia um acordo, havia um projeto de destruição, de morte para eles. Mas no final diz que eles foram prósperos. O projeto era para ser destruído, mas no final eles foram prósperos. Por quê? Porque o que ajudou esse momento de pressão, esse momento de fornalha, o que vai nos ajudar é esta pergunta: com quem andas? Nabucodonosor pergunta e diz: não são 3 homens que nós colocamos? Não são 3 homens que estão amarrados? 3 homens que foram jogados e amarrados lá dentro? Sim, é verdade. Mas eu estou vendo 4 homens. E mais ainda, eles estão soltos. Muito mais do que soltos. Eles estão andando para lá e para cá. Como que nada está acontecendo. E tem outra coisa. Eu estou vendo que não são 3, são 4. E o quarto que eu estou vendo é como se fosse filho dos deuses. Em outras palavras, há uma presença divina. A gente sabe quando você está num lugar onde Deus está. Você percebe quando você entra no lugar e sente a unção e o poder e a presença do Senhor. A pergunta é: com quem andas? É tão gostoso ouvir isso quando alguém entra no meu carro e diz assim: você é diferente. Eu percebi. Irmãos, a primeira coisa que faz quando as pessoas entram no meu carro, eles estão ouvindo música. Mas que música eles estão ouvindo? Estão ouvindo louvor, estão ouvindo adoração. E eles já têm uma percepção: esse cara é um cristão. Só pode ser com esse nome, né? Melquisedeque. E assim então começa algo abençoado, algo precioso. Então, como que eu posso sobreviver num contexto de adversidade, de fornalha, de pressão, numa geração perversa em que eu estou vivendo? Como que eu consigo? Primeiro, dando testemunho. Estes rapazes deram um testemunho. Quando perguntaram para ele: qual é o Deus que vai salvar vocês? Ele disse: nós não precisamos responder. Vocês vão ver qual é o Deus. É só nos jogar lá dentro. E tem gente que não gosta da pressão,
Tem crente que não gosta de quando vivem sobre dificuldades. O que você está ouvindo? Quais são as fontes que você está recebendo? Quais são as fontes que você recebe de notícias, de informações? Tem muitas coisas boas sendo informadas, mas você está se alimentando de fontes erradas, e isso vai minando a tua esperança. Por último, eu quero falar com você nesta noite, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Vivemos em tempos difíceis. Eu vejo cristãos, crentes, apoiando algumas coisas como o aborto, ideologia de gênero, liberação das drogas, tantas coisas que, de fato, eu quero dizer para você, nós não vamos glorificar a Deus desta forma. Eu não posso, porque quem apoia esses movimentos, quem apoia esses pensamentos, quem apoia essas coisas, não está glorificando o nome de Deus. Ele está glorificando a si mesmo, está glorificando os seus pensamentos, está glorificando os seus ideais, está glorificando aquilo que ele acha que é certo, mas não o nome do nosso Deus. Então a pergunta aqui final, o ponto final é: sai dessa situação e vem para fora, porque aqui o nome do Senhor será glorificado. Cuide do seu testemunho. Pergunte-se sempre com quem andas, o que ouves, do que a tua alma está se alimentando. Daquilo que você se alimenta espiritualmente, é o que as pessoas vão ver no teu rosto, vão ver no teu jeito, vão ver no teu testemunho, vão ver na tua forma de ser. E não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, porque em todas estas coisas Deus será glorificado quando nós somos bem-sucedidos, quando nós nos tornamos pessoas abençoadas e prósperas. Deus quer fazer de você um filho, uma filha, uma pessoa abençoada. Entenda com clareza hoje, nesta noite, nesta palavra: Deus é contigo. Deus é contigo, meu querido. Deus está falando, Deus está fazendo coisas extraordinárias na tua vida, no teu coração. E Ele quer que você compreenda que neste momento de dificuldade, nesse momento de pressão, nesse momento de lockdown, nesse momento que parece que tudo estava indo e de repente tudo para, glorifique o nome de Deus, porque Ele é sábio e Ele sabe tudo que faz. Este é o momento oportuno para você dar testemunho. Este é o momento oportuno para você mostrar com quem você anda, porque há alguém que anda contigo e ele se chama o Espírito Santo de Deus. Nabucodonosor disse: nós colocamos 3, mas eu vejo 4. Nós colocamos 3 pessoas amarradas, mas eu vejo agora que eles estão andando para lá e para cá. E mais do que isso, eu vejo 4, e o 4º tem a aparência dos filhos dos deuses. É assim que as pessoas têm que te ver. Deus contigo, Deus a teu favor, Deus é a teu favor, porque você anda com Ele. E quem anda com Deus, só lhe resta uma coisa: glorifique o nome de Deus. Por quê? Porque você é diferente. Não apoie, fuja de qualquer pensamento, qualquer situação, de qualquer fonte que seja contrário à vontade de Deus. Muitos dizem: que eu não assisto a Globo, mas tem muita gente que não sai do Big Brother. Fiquei aterrorizado essa semana, houve através das notícias, né, que a gente vai vendo, que essa semana até uso de drogas, maconha, né,
num programa ao vivo, não é nem gravado, é ao vivo. Que ensinamento! Essas são as fontes que muitos, com hipocrisia, são hipócritas. Cuidado, meus amados irmãos. Como que nós vamos sobreviver e seremos bem-sucedidos numa situação adversa como que estamos vivendo? Cuide do teu testemunho. Preste atenção com quem você anda e com que você se alimenta. A tua alma está se alimentando. E não esqueça de glorificar o nome do nosso Deus. Vamos, nesse momento, quero orar com você. Eu quero orar, eu quero, sobretudo, né, pedir a Deus, Pai, que nos abençoe e nos dê direção, nos dê sabedoria, para que nós possamos viver em tempo adverso e ser vitorioso. A Ele, mesmo na fornalha, a glória é pra Ele. E eu vou adorar a Ele e exaltar a Ele, engrandecer a Ele, mesmo na fornalha, a glória é pra Ele. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Deus, nesta noite, eu oro nesse momento, Deus, em favor de cada irmão, de cada pessoa, de cada ouvinte. Ó Deus, sou grato a Ti, ó Deus, e glorifico o Teu nome, e te peço no nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, o nosso testemunho. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, porque queremos ser como o Salmo 1, feliz é o homem que não se assenta em roda de escarnecedores, mas na Tua lei medita de dia e de noite. As nossas vidas serão como árvore plantada junto à corrente de águas, de rios, que dão seu fruto no seu devido tempo, e suas folhas não caem. E tudo que fizermos, prosperará. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de Te adorar. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de Te servir. Eu Te agradeço, eu Te louvo, Te adoro. Glorifico o Teu santo nome e oro por cada irmão que esteve aqui conosco. Pastora Luzenilde, o irmão Soto, sua esposa Marisa, Zeli, Odair, Pastor Tony e tantos outros que estiveram nesta transmissão assistindo conosco. Irmã Nair, irmã Zeli, a Deus seja dado toda a honra e toda a glória. Eu oro pela vida do Marcos, que hoje tivemos um encontro, foi muito proveitoso. Que Deus possa abençoar a vida do Marcos ali como locutor, ali no Pontal do Paraná. Abençoe a vida dele, abençoe, ó Deus, as suas decisões. Seja próspero, ó Deus, com ele. E coloque um coração de servo, um coração de adorador. Muito obrigado, Deus, pela Tua provisão nas nossas vidas. Eu oro e agradeço e abençoo a cada um dos meus irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Querido, eu quero deixar com você um aviso para esta semana. Toda esta semana, a partir de amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos pelo Facebook. Estaremos tendo uns 20, 30 minutos de oração. Entre lá no nosso Facebook, o meu ou da minha esposa, e vamos estar ali. Você escreve teus pedidos de orações, nós vamos estar orando, nós vamos estar compartilhando com você meia hora da palavra de Deus, algum testemunho, alguma experiência, e faça ali o seu pedido, nós estaremos orando com você. A partir de toda esta semana de lockdown, a partir das 19 horas, nós estaremos transmitindo pelo Facebook, meia hora com você, da palavra, estaremos em oração. Faça ali o seu pedido, nós estaremos orando, estaremos ao vivo com você. A partir de amanhã, segunda-feira, estaremos
às 19 horas com você, meu querido, minha querida irmã. Muito obrigado por ter nos permitido entrar na sua casa através desta rede social. Tivemos um problema na transmissão, mas ainda esta noite eu vou juntar as duas transmissões, a primeira e a segunda parte, e vamos cortar aquela parte que não teve áudio, e nós vamos editar e estaremos colocando ainda esta noite pelo nosso canal Igreja Batista Avance no YouTube, compartilhando também pelo Facebook. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada para todos nós, no nome de Jesus. Tocando os corações, te adoro.